Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas geladas sobre os telhados da cidade, ofuscando a iluminação pública. Em um beco estreito e quase deserto, uma garotinha caminhava sozinha, segurando sua boneca meio encharcada. Seus pequenos olhos castanhos refletiam medo e incerteza. Ela se achava invisível, perdida no fluxo de gotas e sombras. Um homem alto e imponente a seguia à distância. Seus passos ecoavam na calçada úmida, um eco ameaçador na noite silenciosa. Seu olhar estava fixo nela, calculista, pronto para tirar vantagem de sua solidão. Ele acreditava que ninguém o estava vendo, que aquele beco lhe oferecia uma presa fácil. Mas ele não sabia. Não fazia ideia de que a menina não estava sozinha. Na escuridão, uma figura permanecia imóvel, camuflada contra a parede pichada. Silenciosa como um fantasma, essa presença observava cada movimento do agressor, cada microexpressão de ameaça. O ar ao redor dessa sombra parecia carregado de uma tensão palpável, pronta para explodir à menor provocação. A menina, sem saber, não precisava mais ter medo. Alguém estava cuidando dela. E quando o homem deu mais um passo, certo de que tinha o controle da situação, não sabia que esse passo desencadearia uma reação que ele jamais imaginara. Naquele beco, o destino se preparava para atacar silenciosamente, mas com uma força que mudaria tudo. A garotinha Emma caminhava cautelosamente pelo beco, com o coração disparado. Suas mãozinhas seguravam a boneca encharcada, como se quisesse se tranquilizar. A chuva escorria por seu casaco vermelho, criando pequenas poças ao redor de seus pés. Ela ansiava por reencontrar a luz das ruas principais, mas cada passo parecia ecoar no silêncio opressivo da noite. Atrás dela, o homem avançava lentamente com um sorriso frio no rosto. Suas intenções eram claras, e cada músculo de seu corpo demonstrava tensão e agressividade. Ele se aproximou, convencido de que Emma estava sozinha e vulnerável. Mas ele era ignorante de tudo. Nas sombras, perto de um velho container de metal, uma figura permanecia ereta e imóvel. Seus olhos penetrantes acompanhavam cada movimento do homem. Cada respiração era controlada, cada músculo pronto para reagir em uma fração de segundo. Era Marcos, um ex-segurança que se tornará amigo de longa data da família de Emma. Ele havia sido alertado por um vizinho e decidirá monitorar o beco desde o anoitecer. Emma, alheia à presença de Marcos, continuou andando, agarrada à boneca. O homem deu um passo rápido pronto para agarrá-la, e foi então que Marcos pulou. O choque foi instantâneo. O homem perdeu o equilíbrio com uma força que não havia previsto. Ele caiu pesadamente no chão molhado, espirrando água por toda parte. Emma recuou, assustada, mas aliviada, enquanto Marcos se interpôs entre ela e seu agressor. Nunca mais chegue perto dela, disse Marcos friamente, cada palavra ecoando pelo beco como uma clara ameaça. O homem atordoado tentou se levantar, mas Marcos o segurou com total controle. Emma olhou para sua protetora com os olhos brilhando de admiração e gratidão. Ela pensou que estava sozinha, mas alguém estava cuidando dela. Alguém capaz de transformar medo em segurança em um instante. E enquanto a chuva continuava a cair, o homem finalmente entendeu que havia subestimado a força escondida nas sombras, e que esta noite não terminaria como ele havia imaginado. Emma se aninhou atrás de Marcos com sua boneca ainda agarrada a ela. Suas mãozinhas ainda tremiam, mas o medo aos poucos dava lugar a uma nova sensação, segurança. Ela olhou para Marcos, grata mas curiosa. Quem é você? Ela perguntou timidamente. Um amigo da sua família, respondeu ele suavemente com a voz grave mas reconfortante. Não se preocupe, estou aqui para protegê-la. Do outro lado, o homem no chão tentava se recompor. A raiva e a humilhação ardiam em seus olhos. Ele não esperava que alguém interviesse tão rapidamente. Sua tentativa de dominação fracassou em segundos. Você acha que pode me impedir? Ele disparou, levantando-se e enxugando a chuva do rosto. Mas Marcos já estava em guarda, com os músculos tensos, pronto para reagir ao menor movimento. O atacante deu mais um passo, e Marcos avançou com um gesto preciso, bloqueando-o antes que ele pudesse atacar. Emma encarou a cena com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto ninguém agir com tanta confiança e força. Era como se Marcos conhecesse cada possibilidade, cada reação, e soubesse exatamente o que fazer para protegê-la. Você vai ter que me soltar, sussurrou o homem, tentando falar num tom mais calmo. Mas Marcos não se mexeu. Não, ele disse simplesmente. Você não vai embora até a polícia chegar. Poucos minutos depois, sirenes soaram ao longe. O agressor, em pânico, percebeu que suas opções estavam se esgotando rapidamente.
Emma, por sua vez, sentiu um calor estranho percorrer seu peito. Naquela noite ela aprenderá algo importante. Mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há alguém disposto a cuidar dela. Quando o homem foi preso pela polícia, Marcos se virou para Emma e sorriu para ela. Tudo vai ficar bem agora. Você está segura. Emma sentiu, com lágrimas brotando em seus olhos, mas um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Ela sabia que aquela noite ficaria gravada em sua memória. Não pelo medo, mas pela força e proteção inesperadas que surgiram nas sombras. E no beco ainda molhado pela chuva, o silêncio retornou, mas Emma agora sabia que nunca estava verdadeiramente sozinha. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas o beco permanecia úmido e silencioso. Emma caminhou para casa, com o coração ainda batendo forte, as memórias da noite anterior gravadas em sua mente. Mas ela não conseguia parar de pensar em Marcos, o homem que a salvara. Quem era ele realmente? Em um pequeno apartamento não muito distante, Marcos estava sentado à sua mesa, com um mapa da cidade aberto à sua frente. Seus olhos escuros perscrutavam as ruas, observando todos os perigos possíveis. Apesar da aparência calma, ele estava constantemente em alerta. Ex-segurança de figuras influentes, ele havia deixado este mundo alguns anos antes, mas seus instintos protetores permaneciam intactos. Ele havia prometido à mãe de Emma, que morava longe por causa do trabalho, que cuidaria da filha dela. Foi uma promessa que ele levou a sério, mesmo arriscando a própria segurança. Enquanto isso, Emma se preparava para a escola. Ela havia contado à sua melhor amiga a história da noite anterior, mas sem revelar a identidade de seu misterioso protetor. Quem acreditaria que um homem surgiria das sombras para proteger uma garotinha desconhecida? Mas Marcos sabia que o perigo não havia acabado. O agressor de ontem era apenas a primeira ameaça de uma série de desafios que Emma teria que enfrentar. E ele estava determinado a estar sempre presente, mesmo que ninguém soubesse quem ele realmente era. Naquela noite, enquanto Emma adormecia, uma sombra passou pela sua janela. Ela se sobressaltou, mas não viu nada. No entanto, naquela sombra, Marcos observava, zelando por ela, fiel à sua promessa silenciosa. A menina ainda não sabia que essa proteção seria posta à prova muito mais cedo do que ela poderia imaginar, e que o verdadeiro teste não viria do beco, mas de algo muito mais próximo, muito mais inesperado. Os dias que se seguiram ao incidente no beco pareceram calmos, quase enganosos. Emma estava retornando à sua rotina diária, mas uma tensão invisível pairava ao seu redor. Ela sentirá, às vezes, olhares insistentes, silhuetas furtivas demais para serem ignoradas. Marcos, por outro lado, nunca dormia de verdade. Do beco, ele notara detalhes perturbadores. O homem preso no dia anterior nunca agia sozinho. Informações obtidas de contatos na polícia e na cidade lhe disseram que esse homem fazia parte de uma rede maior, um grupo que tinha como alvo crianças vulneráveis. Certa noite, enquanto a lua banhava a cidade com uma luz pálida, Marcos recebeu uma ligação anônima. Uma voz fria e distorcida sussurrou: "Ela é preciosa, e nós a encontraremos." A mera emoção que Marcos sentiu foi suficiente para saber que a ameaça era real. O agressor no beco fora um mero peão. E agora Emma se encontrava no centro de um jogo perigoso do qual nada sabia. Emma, por sua vez, não entendia por que algumas ruas pareciam estranhamente silenciosas, ou por que alguns adultos desviavam o olhar quando ela passava. Ela sentia que algo se aproximava, algo ruim, mas não tinha medo, não enquanto soubesse que Marcos estava cuidando dela. Naquela noite, enquanto Marcos se preparava para sair para uma patrulha silenciosa pela escola de Emma, ele sentiu uma presença atrás de si. Rápido como um raio, uma figura passou por sua janela e desapareceu antes que ele pudesse identificá-la. A mensagem era clara: o perigo havia começado e estava mais perto do que nunca. Pela primeira vez, Marcos percebeu que proteger Emma exigiria mais do que vigilância e força. Exigiria estratégia, astúcia, e um confronto direto com um inimigo que ele ainda não compreendia completamente. Na cidade adormecida, a chuva dera lugar ao silêncio, mas o perigo real nunca estava longe. E nas sombras, uma força misteriosa preparava seu próximo movimento. Já passava muito da noite quando Marcos acompanhou Emma para casa após uma noite tranquila na escola. As ruas pareciam silenciosas, quase serenas, mas ele sabia que essa tranquilidade era enganosa. Cada canto escuro podia esconder perigo. Emma, confiante apesar de tudo, caminhou ao lado dele, segurando a mão de Marcos. "Você acha que ele vai voltar?" perguntou ela, com a voz trêmula, apesar da coragem. Marcos balançou a cabeça lentamente. "Não sei, Emma. Mas o que eu sei é que precisamos estar prontos." De repente, um ruído metálico ecoou atrás deles.
Um leve clangor que poderia ter passado despercebido, mas Marcus, alerta, virou-se instantaneamente. Uma figura encapuzada estava a poucos metros de distância, imóvel como um fantasma. O ar gelado parecia congelar ao redor do intruso. Quem é você? Emma perguntou com a voz trêmula. A figura não respondeu. Lentamente removeu o capuz, revelando um rosto parcialmente obscurecido por uma cicatriz profunda na bochecha direita. Seus olhos eram de um cinza penetrante, repletos de fria determinação. Você não tem ideia do que te espera, disse ele, com a voz baixa e controlada, soando como um aviso. Essa garota é a chave, e vocês dois estão na minha mira agora. Marcus instintivamente colocou Emma atrás de si, com uma postura protetora inabalável. Ele sentiu o perigo naquele homem, a precisão em seus gestos e em seu olhar. Ele não era apenas mais um agressor impulsivo como o do beco. Não, este homem era metódico, calculista e extremamente perigoso. Escute-me, disse Marcus com a voz firme e inabalável. Não chegue perto dela. E não toque nela. Se não, o quê? O homem deu um sorriso fraco e cruel. Você verá em breve. Antes que Marcus pudesse reagir, o intruso desapareceu nas sombras, como se dissolvesse na própria noite. O silêncio voltou a reinar, mas a ameaça era palpável. Emma, tremendo, abraçou Marcus com mais força. Ele vai voltar, não é? Marcus assentiu, com um olhar sombrio. Sim, e temos que estar prontos. Mas não se preocupe, eu nunca vou te deixar sozinho. Este primeiro encontro presencial confirmou seus piores temores. A sombra que pairava sobre Emma era maior e mais perigosa do que imaginavam. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Na manhã seguinte, Marcus estava sentado em seu pequeno apartamento, cercado de mapas, fotos e anotações rabiscadas às pressas. O encontro do dia anterior confirmara, o homem marcado não era um mero criminoso. Era um estrategista, alguém organizado e metódico, disposto a fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo. Ele precisava de um plano. E rápido. Marcus começou protegendo os arredores de Emma. Inspecionou a casa, verificou janelas e portas e instalou dispositivos discretos para detectar qualquer intrusão. Também contatou alguns ex-colegas de confiança, especialistas em segurança, para obter informações sobre o passado do homem marcado. Cada detalhe, cada movimento do inimigo, poderia se tornar uma vantagem. Enquanto isso, Emma tentava retomar sua vida normal, mas sentia o peso da preocupação. As sombras pareciam mais longas, mais próximas, e cada som vindo da rua a lembrava da ameaça invisível. Marcus percebeu sua preocupação e tentou tranquilizá-la. Escute, Emma, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Sei que tudo isso parece assustador, mas temos uma vantagem. Sabemos que ele está vindo. E estaremos prontos. Ela assentiu, tentando sorrir, mas seus olhos revelavam medo. Marcus colocou a mão reconfortante em seu ombro. Você não está sozinha. Nunca. Mais tarde naquele dia, Marcus repassou mentalmente todas as possibilidades. O intruso poderia atacar na rua, na escola, ou até mesmo tentar prender Emma em casa. Marcus precisava antecipar cada movimento, cada intenção. Enquanto colocava a última peça do seu plano em prática, uma notificação em seu celular chamou sua atenção. Uma mensagem anônima, mas desta vez continha uma pista, uma foto de Emma tirada à distância com um bilhete. Ela é nossa, e você não pode impedi-la. Marcus sentiu um arrepio percorrer a espinha. O inimigo já estava em movimento. A batalha para proteger Emma havia acabado de mudar da vigilância para o confronto iminente. E Marcus sabia de uma coisa. Desta vez, não se tratava apenas de proteger uma criança, mas de enganar um inimigo que sabia de cada passo, de cada movimento, mesmo antes de ele ser feito. A noite caíra sobre a cidade, espalhando seu manto de escuridão sobre todos os becos e prédios. Emma estava em seu quarto, sentada perto da janela com um livro aberto no colo, mas sua mente não estava nas páginas. Ela ainda sentia aquela presença sinistra, invisível mas opressiva. Marcus, lá embaixo, observava atentamente os arredores. Ele havia preparado alertas discretos e instalado sensores pela casa. Tudo parecia sob controle, mas ele sabia que um inimigo tão calculista quanto o homem da cicatriz não se limitaria a uma abordagem direta. De repente, ouviu-se um leve ruído atrás da casa, um rangido quase imperceptível. Marcus sentou-se, seu olhar percorrendo a escuridão. Levou apenas alguns segundos para perceber. O intruso havia encontrado uma entrada. Antes que o homem marcado pudesse agir, Marcus emergiu das sombras, interceptando seus movimentos com precisão cirúrgica. Uma luta intensa irrompeu, com os movimentos rápidos e calculados de Marcus contrariando a agilidade e a força do intruso. Cada movimento era medido, cada segundo crucial.
Emma, aterrorizada mas corajosa, permaneceu escondida atrás da porta do quarto. Seus olhos acompanhavam a cena, suas mãos agarrando a alça do livro. Ela sabia que Marcus tinha que vencer, que ele era sua única proteção contra aquele perigo iminente. O intruso se esquivou de um golpe, mas Marcus agarrou seu pulso, imobilizando-o por um momento. Você não vai chegar perto dela, gritou Marcus, sua voz ecoando na noite como um aviso severo. Mas o inimigo ainda não estava derrotado. Com um movimento rápido, ele se libertou e desapareceu nas sombras, desaparecendo antes que Marcus pudesse capturá-lo completamente. Deixou para trás uma mensagem assustadora, rabiscada em um pedaço de papel que havia deixado cair. Isso foi só o começo, a verdadeira caçada começa. Emma deu um passo para trás com o coração disparado, enquanto Marcus pegava o papel e o rasgava nas mãos. Ele sabia que a ameaça estava prestes a aumentar e que aquele primeiro confronto era apenas o prelúdio de um conflito muito mais perigoso. Tudo vai ficar bem, Emma, disse Marcus, tomando-a nos braços. Mas precisamos ficar vigilantes. Ele vai voltar e desta vez estará pronto. Emma sentiu, agarrando Marcus, ciente de que a noite mal havia começado e a sombra que pairava sobre ela estava longe de se dissipar. Marcus passou o dia refinando seu plano. Cada detalhe precisava ser perfeito. Ele agora conhecia o estilo do oponente, calculista, metódico, sempre um passo à frente. Para proteger Emma, ele precisava antecipar cada movimento dela e transformar a cidade em um terreno que ele controlasse perfeitamente. Ele instalou câmeras escondidas pela casa e sensores nos pontos de acesso. Em seguida, recrutou 2 ex-colegas, especialistas em vigilância e segurança, para ajudá-lo a analisar cada pista. Marcus sabia da importância de cada detalhe, um movimento suspeito na rua, uma sombra na janela, um veículo incomum. Qualquer coisa podia ser um sinal do intruso. Mas Marcus não era apenas um protetor vigilante. Ele também era um estrategista que já havia trabalhado em missões de proteção de alto nível para figuras públicas. Sua experiência lhe permitia prever as ações de seus oponentes e transformar situações aparentemente comuns em armadilhas perfeitamente orquestradas. Ao cair da noite, ele levou Emma para um lugar seguro, temporário e discreto, longe da casa. Esta noite, disse-lhe, veremos quem esse homem realmente é e até onde ele está disposto a ir. Por sua vez, o intruso, observando a cidade a uma distância cautelosa, não sabia que Marcus o aguardava. Cada passo que dava o levaria direto para a rede que Marcus havia cuidadosamente tecido. Ele achava que tinha a situação sob controle, mas desconhecia a extensão da experiência e do preparo do oponente. À medida que o intruso se aproximava, Marcus permaneceu nas sombras, pronto para agir. A armadilha estava armada, um confronto iminente que determinaria não apenas a segurança de Emma, mas também o controle daquele jogo de xadrez onde cada movimento contava. E na noite silenciosa, a tensão era palpável. Emma, escondida atrás de Marcus, finalmente entendeu que o homem com a cicatriz não era apenas perigoso, ele era inteligente, implacável, e não pouparia esforços para atingir seu objetivo. Marcus, no entanto, sabia que precisava ser mais rápido, mais preciso e mais astuto do que nunca. Porque desta vez, o objetivo não seria apenas proteger Emma, mas derrotar a sombra que a espreitava, antes que fosse tarde demais. A noite estava escura como breu, iluminada apenas por algumas luzes bruxuleantes da rua e pelo brilho dos monitores de vigilância. Marcus permaneceu imóvel, observando cada movimento em seus monitores. Ele sabia que o intruso se aproximava. Tudo estava pronto. Cada câmera, cada sensor, cada cobertor de segurança havia sido posicionado com extrema precisão. Emma, escondida atrás dele em um pequeno e seguro refúgio, prendeu a respiração. Viu a intensidade nos olhos de Marcus, a concentração absoluta de alguém que sabia que o menor erro poderia ser fatal. Algumas ruas adiante, o homem marcado pela cicatriz avançou, convencido de que sua superioridade tática lhe permitiria surpreender Marcus e capturar Emma. Ele não sabia que cada passo que dava havia sido planejado, antecipado, registrado. Marcus aguardou o momento exato. Quando o intruso se aproximou da passagem que ele julgava livre, Marcus ativou o dispositivo. As luzes piscaram, o mecanismo de trava discreto se fechou atrás do homem e sinais silenciosos de alerta foram enviados à polícia e seus colegas. O intruso estava encurralado. Seus olhos se arregalaram de surpresa e raiva. Ele tentou forçar a passagem, mas todas as saídas estavam bloqueadas, todas as rotas de fuga neutralizadas. Marcus surgiu diante dele, calmo, mas imponente. Acabou, disse Marcus com a voz firme e inabalável. Você nunca mais vai tocá-la. O homem furioso tentou atacar Marcus, mas foi dominado com velocidade e precisão desconcertantes.
Cada movimento de Marcus refletia sua experiência e determinação. Proteger Emma a todo custo. Emma finalmente emergiu de seu esconderijo, com os olhos brilhando de admiração e alívio. Ela viu o homem marcado ser neutralizado e percebeu que finalmente estava segura, pelo menos por esta noite. Obrigada, obrigada por tudo, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Marcus colocou a mão no ombro dela. É meu dever, e ainda não acabou. Embora o intruso tivesse sido neutralizado por hora, Marcus sabia que era apenas um passo em uma batalha maior. As sombras ao redor de Emma permaneciam, e outros perigos poderiam surgir. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de vitória e segurança se instalou, frágil, mas real. O sol nascia lentamente sobre a cidade, iluminando as ruas ainda úmidas da chuva do dia anterior. Emma estava parada junto à janela do seu quarto, observando os raios dourados atravessarem as nuvens. Pela primeira vez em dias, sentiu um alívio genuíno. O homem marcado pela cicatriz havia sido neutralizado e a ameaça imediata parecia ter desaparecido. Marcus estava ao seu lado, sentado na beira da cama, seu olhar ainda examinando os arredores, mas com um brilho mais relaxado do que nas noites anteriores. Ele sabia que a segurança completa nunca existiu, mas havia vencido esta batalha. Emma virou a cabeça para ele. Marcus, acho que agora consigo respirar. Ele deu um pequeno sorriso raro e precioso. Sim, por enquanto. Mas lembre-se, sempre há sombras à espreita. Para Marcus, proteger Emma não era apenas uma missão, era um compromisso pessoal, um vínculo silencioso, mas inquebrável. Ele sabia que o mundo podia ser cruel, que inimigos podiam surgir do nada. Mas ele havia provado que mesmo na escuridão, era possível proteger aqueles que mais importavam. Emma colocou a mão na dele, uma promessa silenciosa trocada entre eles. Não importa o que acontecesse, eles enfrentariam o futuro juntos. Lá fora a cidade voltava ao seu ritmo habitual. Os transeuntes desconheciam a batalha travada nas sombras, os perigos frustrados e as vidas salvas. Mas Marcus sabia que aquilo era apenas o começo. Outras ameaças poderiam surgir, mais insidiosas, mais perigosas. E ele estaria preparado. Por enquanto a luz havia retornado. As sombras estavam recuando, e Emma finalmente podia dormir em paz, protegida por um guardião invisível, mas inabalável. E no silêncio da casa, um pensamento persistia na mente de Marcus. A batalha para proteger aqueles que ele amava estava apenas começando.